Então, galera, a terceira revolução industrial, ela vai ter como marco temporal aí o fim da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, o petróleo, o preço do petróleo, ele vai aumentar muito. A gente vai ter a chamada crise do petróleo ali durante a década de 40, 50 e 60. Vão surgir então as fontes de energia alternativa, mas a galera que mais vai se destacar nessa terceira revolução industrial é o Japão. Na primeira revolução industrial a gente tem a Inglaterra, na segunda a gente tem essa industrialização chegando em outros países da Europa, mas principalmente os Estados Unidos vão se destacar, e na terceira a gente vai ter o Japão. Lembra da cultura do consumismo que a gente falou no vídeo anterior, que vai surgir na segunda revolução industrial? Após a Segunda Guerra, isso vai piorar ainda mais. Essa cultura do consumismo vai ter uma nova explosão. O Japão, galera, o destaque deles nessa terceira revolução vai ser um modelo de produção que a gente vai chamar de toyotismo. Tem a ver com a Toyota? Tem tudo a ver com a Toyota. Quem vai criar esse negócio é um cara chamado Taishi Ono, esse senhor Miyagi aí na imagem para vocês. O Taishi Ono ele era um engenheiro da Toyota em 1950. Depois da Segunda Guerra, o Japão estava completamente arrasado. A Toyota, antes de construir carros, galera, só por curiosidade, ela era uma fábrica de teares. O que era um tear? Era sabe aquele negócio antigo de produzir tecido? Aquele negócio manual, você passava fio a fio pelo tecido e ia prensando? Era isso que a Toyota fabricava antes da Segunda Guerra. Com o fim da Segunda Guerra, a Toyota resolve investir na fabricação de automóveis. Aí, o dono da Toyota, o Kishihiro Toyota, ele resolve fazer o quê? Ele resolve ir para os Estados Unidos para estudar o modelo de produção do Henry Ford. Só que o Taishi Ono, ele percebe que o modelo usado nos Estados Unidos não servia para o Japão. Aí ele descobre uma ideia que o Ford tinha criado, mas que não era usado nos Estados Unidos, que era um modelo de produção chamado Just in Time. O que era o Just in Time? Basicamente, o Just in Time era uma produção de acordo com a demanda. Você não vai produzir para deixar o seu estoque cheio, você vai produzir aquilo que você vai vender na hora, para não ter sobras, para não ter excedentes, para não ter desperdício. Porque no Japão não tinha as mesmas condições de produção dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tinha muito espaço, você tinha muita gente para trabalhar e tinha muita matéria-prima. No Japão você não tinha espaço, o Japão é pequeno, não tinha gente para trabalhar porque a galera tinha morrido na guerra, e também não tinha muita matéria-prima, porque tanto a questão do espaço também influenciava nisso e as terras devastadas pela guerra. Então, por ter poucos trabalhadores, esses trabalhadores eles deveriam ser muito bons para compensar a quantidade. Ao invés de você ter quantidade, você deveria ter qualidade dos trabalhadores. Então isso vai buscar uma qualificação da mão de obra. O Taishi Ono ele vai desenvolver aquilo que a gente chama de pesquisa de mercado. Ele vai aderir à ideia do produto certo, na hora certa e na quantidade certa. Ou seja, eu não vou sair produzindo um monte de carro adoidado para deixar aí esperando o povo querer comprar. Eu vou produzir o que eu sei que eu vou vender para eu não desperdiçar tempo e nem dinheiro. Beleza? Então esse modo de produção ele foi difundido pelos japoneses, pelo Taishi Ono, e isso se espalhou pelo mundo a partir da década de 50. Só que nem tudo na Revolução Industrial foram flores, galera. A gente está falando até agora do lado dos empresários, do lado da galera que enriqueceu com esse aumento da produção. Agora a gente vai ver o outro lado, que é o lado dos trabalhadores. O trabalhador ele vai ser muito desvalorizado. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, o desemprego ele vai crescer muito, porque agora a máquina elas fazem todo o serviço. Então o trabalhador ele começa a ficar muito desvalorizado. Uma outra questão também era o lance do trabalho infantil, que eu destaquei nessa imagem para vocês. Essa ideia de infância ela não existia na Europa nesse período, principalmente na primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII. A criança era só um adulto pequeno. Então, a galera levava a família inteira para trabalhar na fábrica. Por isso que chama o trabalhador de proletariado, é aquela ideia de prole, levar a família toda. Uma mulher, por exemplo, ela recebia metade do salário de um homem. Uma criança recebia metade do salário de uma mulher. Entende? Então, para tentar aumentar a renda, o cara levava a família inteira para trabalhar. Não tinha leis trabalhistas, não tinha salário mínimo, o trabalhador não tinha direito nenhum. O único direito que ele tinha era o oxigênio poluído que ele respirava nas fábricas. E era uma exploração total. Tinha muitos lugares, a maioria dos lugares na Inglaterra, o cara tinha que trabalhar até 16 horas por dia, para vocês terem ideia. Isso fez surgir os movimentos operários. É aí que começam a surgir os sindicatos,
lutando pelos direitos dos trabalhadores, beleza? E começam a surgir grupos radicais que faziam protestos contra essa exploração do trabalhador. Tinha o grupo dos ludistas, que achavam que as máquinas eram culpadas, então eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. E tinha o cartismo, que era uma classe trabalhadora que queria ter participação política. Aí nessa treta toda surge um cara chamado Karl Marx. A gente vai falar um pouco mais do Karl Marx em outras aulas mais à frente, lá pelo terceiro bimestre, mais ou menos. Mas o Karl Marx ele vai surgir lá no século XIX com essa ideia de colocar o trabalhador para ter uma consciência de classe, ter consciência de que ele é explorado e ele precisa lutar pelos seus direitos. Beleza? Ele vai defender exatamente essa ideia de que o trabalhador ele não pode aceitar ser explorado. Ele precisa lutar por uma igualdade. Os lucros da sociedade eles precisam ser divididos. Não pode só um empresário ganhar todo o dinheiro e o trabalhador só se ferrar. É a partir dessa ideia que vai surgir o chamado socialismo. Mas como eu já falei, a gente vai falar do socialismo em outro momento. Tranquilo? Minha voz já está falhando já. Então, eu mandei o link aí da atividade, vou mandar o link dos vídeos para vocês fazerem a atividade. Qualquer dúvida que vocês tenham, ajuda que vocês precisem, só me chamar.